Olá, meu querido, pastor Júlio Teodorico aqui. Quero te dar os parabéns por chegar até aqui. Nós estamos na 7ª aula, portanto, já passamos da metade do nosso curso. Deus te abençoe. Vamos continuar na caminhada, tá certo? O assunto hoje é a Santíssima Trindade, aula de número 7. Então já quero dizer para você, abra a sua apostila, já deve estar aí, né, no celular ou então no papel, e vamos acompanhando. Gente, aquela recomendação de sempre, conforme você vê na apostila, eu leio e você lê daí. Você vê que tem um versículo, dá pausa no vídeo, tá? E confira o versículo que está proposto para leitura. Tá certo? Isso vai enriquecer muito o seu conhecimento. Já estamos na metade do nosso curso, então você já deve ter se habituado a fazer isso. Se ainda não, olha quanta coisa você perdeu, mas ainda dá tempo de você aprender muito mais. A minha explicação é importante, claro, tem o seu valor, mas a palavra de Deus é mais valiosa do que qualquer coisa. E você, desde o início da sua caminhada cristã, precisa aprender isso. Ao ouvir uma mensagem, ao ouvir um testemunho, ao ouvir alguém falando de Deus, você precisa pensar, isto que essa pessoa está falando de Deus, ela vem de onde essa informação? É bíblica ou não? Então, se a pessoa te der o recurso de você consultar na Bíblia, consulte para ver se aquilo de fato é verdadeiro. Se não, então já desconfie um pouco, tá? Porque a palavra de Deus é que é verdade para a nossa vida. Nela contém aquilo que você deve aprender. Então, absorva bem os conteúdos da nossa aula consultando a palavra de Deus, ok? Vamos lá, gente. Nessa 7ª aula sobre essa doutrina importantíssima da Trindade. Vamos falar sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o que é Deus, Jesus é Deus, não é? Essas questões aí é que nós vamos responder. Então, vamos adiante, temos algum conteúdo bastante sistemático aqui. Vamos embora. Vamos falar então da Trindade em si. Esta é uma das principais doutrinas da Igreja. Nós cremos na Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 pessoas, porém um só Deus, uma só divindade. Muitas seitas não reconhecem Jesus e o Espírito Santo como Deus e confundem os atributos divinos. Falar sobre essas questões, você vai compreender, você vai entender o que é atributo, o que é isso, como assim Jesus não é Deus ou é? Vou explicar durante a nossa aula, você vai, puxa vida, nem imagino, talvez você não pensasse. Isso aí é uma questão muito importante para o seu aprendizado, tá? Quando buscamos entender o divino, é preciso perceber que é o homem finito tentando compreender o ser infinito. Nós, minúsculos como somos, tentando entender alguém que não tem fim, alguém que é de uma dimensão muito maior do que a nossa. Então você precisa compreender esta questão. Por isso que se faz necessário a gente abrir a nossa mente nesse sentido. Nem toda a explicação do mundo consegue nos mostrar na perfeição quem é Deus. Então a gente precisa ter a mente aberta e buscar o conhecimento da palavra para compreender este assunto, tá bom? Vou trazer para você aqui agora, está na sua apostila, um comentário da Bíblia de Estudo Plenitude. Preste atenção. Elohim, Deus, Deus em sua plenitude, também deuses, isto é, os deuses das nações idólatras. Elohim, peraí, começou assim, né? Elohim é uma palavra que aparece mais de 2.500 vezes no Antigo Testamento e a sua primeira ocorrência é no primeiro versículo da Bíblia. Lá no primeiro versículo, a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Deus ali que criou os céus e a terra é Elohim. Esta é a palavra no hebraico, que aparece 2.500 vezes lá no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, talvez você ainda não saiba, ele foi escrito originalmente em hebraico e o Novo Testamento em grego, certo? Então lá no hebraico vai ter muitas vezes, 2.500 vezes mais aproximadamente, essa palavra. E ela está no plural, você observe aí que ela pode significar Deus ou ela pode significar deuses. Algumas vezes essa palavra aparece referindo-se a deuses das nações dessa terra, aos ídolos também. Em poucas quantidades de vezes, mas acontece. Essa palavra no plural significa isso. Mas ela também é utilizada para falar do nosso Deus. E interessante que é escrito no plural. Observe bem que o verbo, lá em Gênesis 1:1, está escrito: no princípio criou Deus o céu e a terra. Criou, o verbo é criar no singular, referindo-se a uma nomenclatura no plural. Criou, ou seja, singular, Deus, os céus e a terra, significando aí que este Deus é composto de mais de uma pessoa. Para entender melhor já já, vamos adiante. Na maioria das vezes que a palavra Elohim aparece,
refere-se ao Deus Criador, mas algumas vezes é usada também a deuses pagãos ou ídolos, já antecipei este comentário. Os cristãos, desde longa data, sustentam que Elohim, que aparece no plural hebraico, revela que o ser de Deus é composto por mais de uma parte. Não foi o que eu acabei de dizer? Só antecipei aqui. Chamamos estas partes de Pai, Filho e Espírito Santo. Mesmo assim, podemos afirmar que temos apenas um Deus e não três deuses. Comentário da Bíblia, de estudo Plenitude. Então este comentário já nos dá um amplo entendimento do que a gente vai falar na aula de hoje, tá certo? Então você vai estudar sobre o nosso Deus, uno, porém também triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Apenas um Deus. Então você não tem três deuses. Nós não adoramos a três deuses, nós adoramos apenas um Deus, que se constitui em três pessoas. Vamos falar de Deus Pai, a quem mais naturalmente nós costumamos chamar de Deus. Vamos lá. O Todo-Poderoso, Criador, Ser Supremo de todo o universo, apresenta-se a si mesmo nas Escrituras pelos nomes Jeová, tem referência, Eu Sou também, Senhor dos Exércitos, aí tem uma referência de cada, mas inúmeras vezes aparecem essas expressões na Bíblia, tá bom? Dentre outros títulos que são inerentes à sua natureza e que revelam as suas obras e atributos. Então, Deus não tem apenas um nome, o Deus Pai. Ele pode ser chamado de Jeová, Eu Sou, o Senhor dos Exércitos e outros nomes também, a que Deus vai se apresentar. Estes são os mais comuns, inclusive o mais comum deles é Jeová, tá certo? Mas Deus não quis identificar com um nome para o ser humano. Nós chamamos de Deus Pai, nós chamamos de Deus. Mas todas as religiões do mundo têm um Deus. Os indianos, por exemplo, eles têm milhares de deuses. Então Deus é um termo muito vago, mas é o que é mais usado por nós, sem o menor problema. Mas qual é o nome deste Deus? Então Deus é triuno. Deus não quer ser identificado meramente por um nome, porque ele não é um nome em si. E quando você fala José, lembrou de algum José? Certamente José te lembra de alguma pessoa. Maria te lembra de alguma Maria. Deus quer ser identificado assim? Não. Deus quer relacionamento. Um dia nós vamos conversar com Deus, cara a cara, entendermos quem Ele é quando nós estivermos na eternidade, teremos mais noção, mas Deus não é chamado por um nome específico, porque Deus é muito mais do que um nome conseguiria explicar. Entende? Até mesmo Jesus, que a gente fala tanto, Jesus, até mesmo Jesus, a Bíblia fala, Jesus fala dele próprio, que ele já recebeu um nome que está acima de todo nome. Então Jesus é para nós. Jesus é o nome judeu do Filho de Deus aqui nessa terra. Mas quando, por exemplo, uma pessoa expulsa demônio, lembra da aula anterior? No nome de Jesus. Então Satanás ele vai embora, não é por causa do nome Jesus, não é por causa dessas 5 letrinhas, no português no caso. Até porque no grego, talvez você não saiba, mas no grego, Yeshua é nome também de Josué, lá do hebraico. Então, assim como alguns nomes, eles têm, dependendo do idioma, eles vão ter uma nomenclatura diferente. Paulo, talvez em inglês este Paulo se chamaria Paul. Em alguns idiomas, Saul. Lembra de Saul? Paulo? Saulo. Então é o mesmo Paulo, mas em idiomas diferentes. Então não é a palavra Jesus que é poderosa. É a autoridade que reveste esse nome. Você se refere àquele Criador, Se refere ao Filho de Deus. Então nesta autoridade, Satanás ele é expulso. Nessa autoridade devem ser feitas as nossas orações. Então não é o nome por si só. É o poder que há no nome. A autoridade que há no nome. E não a nomenclatura Jesus, aquelas 5 letrinhas. Compreende? Então qual é o nome de Deus Pai? A Bíblia fala, mas não é isso que é o mais interessante sobre ele. É quem ele é o poder de Deus, é o tamanho de Deus. Isso é que é importante. Então a gente não pode ficar se apegando a pequenos detalhes que são, na verdade, insignificantes. O nosso nome aqui na Terra, por exemplo, ele não é insignificante, ele é muito significante. Fala o seu nome, por exemplo, você gosta de ser chamado pelo seu nome. Algumas pessoas gostam de ser chamadas por apelido, mas o nome ele serve para identificar alguma coisa. Deus, ele está acima de qualquer coisa. Por isso a expressão que a Bíblia fala, que o nome de Jesus está acima de todo nome. Não é o nome Jesus, é o nome que ele tem de fato em Deus. Ele é Deus. Então vamos adiante. Tem muita explicação interessante aqui nessa aula. Você vai aprender muita coisa, gente. Vamos lá. O Pai manifesta a divindade com todo o seu poder, autoridade e grandeza demonstrado nas Escrituras. Porém, mesmo sendo tão grande assim, tendo tanta autoridade, mostra-se um Deus acessível quando busca ele mesmo o relacionamento com o homem pecador. Ele mesmo busca o relacionamento com o homem pecador, a ponto de enviar o seu filho para morrer por amor à humanidade.
Apesar de ser tão grande, poderoso, eterno, tudo isso que nós o chamamos, Senhor dos Exércitos, Elohim, Jeová, o grande eu sou, majestoso, apesar de ser tudo isso, ele procura relacionamento com você. Partiu dele, lembra do Salmo 100? Foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Pois então, isto é o que Deus busca. O próprio Deus manifestando-se ao homem por amor, a ponto de ter enviado o seu Filho para morrer pela humanidade. Olha só que palavra maravilhosa. Este é quem Deus é. Grande, todo-poderoso, mas ama a humanidade a ponto de manifestar-se a ela. Grande e poderoso, mas aceitou fazer as coisas para serviço do homem. Natureza, sol, tudo isso ele criou, tudo ele fez para o seu louvor, para a sua glória, e fez o homem para adorá-lo. E vinha no jardim conversar com Adão e Eva todos os dias. Na viração do dia, Jesus vinha. Deus, Deus Pai, neste sentido aqui, a manifestação era de Deus Pai, que aparecia no jardim todos os dias para conversar com Adão e Eva. Então olha só como que Deus apresenta-se o homem. O homem pecador, Deus arrumava, Deus planejava uma forma de achegar-se a ele. E a gente vê isso em toda a Bíblia. Amém? Vamos ao próximo passo, ao segundo tópico aqui, Deus Filho. Vamos lá, pessoal. As Escrituras afirmam textualmente, de maneira inconfundível, a deidade, ou seja, a divindade do Senhor Jesus. Por que é importante a gente falar sobre isso? Na introdução da aula, você leu aí, a gente comentou, que algumas seitas não acreditam nessa divindade de Jesus. Algumas pessoas pensam assim, Deus Pai, ele é uno e ele criou um filho, igual ele criou anjos, igual ele criou Jesus, ele fez o seu filho, revestiu de poder divino e pronto. Só que não é assim que nós acreditamos, não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia mostra Jesus, Deus, tanto quanto o Pai. E ambos são Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo, de que a gente já vai falar daqui a pouco. Então, a dúvida que existe em algumas seitas em relação a Jesus é se de fato a Bíblia o apresenta como Deus. E apresenta. E aí você vai ver, você vai ter aí uma enxurrada de versículos que vão concordar e confirmar isso que eu estou dizendo para você. Vamos lá aos pontos? Primeiro ponto aí. O profeta Isaías atribui ao menino que ia nascer vários nomes, dentre eles Deus Forte, Pai da Eternidade, certo? Então, presta atenção. Deus Forte. Deus. O menino que nasceria da Virgem Maria e tal, né? Aquele que nasceu na manjedoura. A este, Isaías, quando profetizou, fala, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, né? Deus Forte, Pai da Eternidade. Ele é Pai do Eterno. Se ele é Pai do que é eterno, então ele é acima da eternidade. Pensa bem, o que é eterno? Algo que nunca nasceu e nunca morrerá. Sempre existiu, sempre vai existir. E este é o conceito de eternidade. Jesus, o que nasceu da Virgem Maria, ele é Pai do Eterno, ou seja, ele é Deus, tá? Ele é Deus, Pai da eternidade, Deus Forte. Ainda lá em Isaías, o mesmo profeta, né, que falou isso, que deu estes nomes a Jesus, aliás, Deus profetizando que nasceria e tal, através de Maria. Então, Isaías, lembre-se, tá, pessoal? Isaías foi apenas um canal da transmissão dessa mensagem, como todos os profetas, como todos os escritores bíblicos. Nós aprendemos isso na segunda aula quando falamos da Bíblia, né? Ele disse ainda que ele é Deus conosco, não é um profeta conosco, não é um Messias conosco, é Deus conosco. Jesus é chamado de Messias algumas vezes porque ele é o enviado às nações, aquele que viria de vir. Messias, aquele que tinha uma missão, a maior das missões, né? A missão, Messias. Mas este Messias é o Deus conosco, Isaías falou, Mateus confirmou isso, lá em Mateus capítulo 1, estão as referências na sua apostila, pausa no vídeo, leia, vai fazendo assim. Vamos lá, mostrando a divindade deste Messias. Segunda consideração aqui. O apóstolo João afirma que quando Jesus estava com o Pai, ele era Deus. João 1:1 diz a Bíblia. O verbo era Deus. Fira lá na sua Bíblia, por favor. Então, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aliás, este no princípio de João 1:1 é o mesmo no princípio, significa a mesma coisa, né, do que Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Este é o primeiro versículo da Bíblia. João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João, inspirado pelo Espírito Santo, escreve a mesma coisa que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo. Eles usam a mesma conexão. Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A conexão é a mesma. Ali está se referindo à mesma linguagem bíblica,
ao mesmo conceito bíblico. Jesus estava no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo ali é Jesus. Na leitura de João capítulo 1, você observa uma referência muito clara e bem direta à pessoa de Jesus ali. A divindade de Jesus é comprovada e não tem nem como questionar coisas do tipo, mas eu estou lembrando, eu estou falando isso porque há seitas que não admitem a divindade de Cristo. Então, por isso que se faz necessário te ensinar isso aqui. E é claro, isso vai fortificar a sua fé e é um aprendizado fenomenal para a sua vida cristã. Vamos adiante? O apóstolo Paulo escreve assim: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele tinha a mesma forma de Deus. É a mesma coisa que falar sobre o seu filho, ou sobre você, sobre o seu pai, sobre sua mãe. Olha, tem a mesma forma da mãe, tem a mesma forma do pai. O que quer dizer isso? Que é ser humano. Seu cachorro, por exemplo, não tem a sua forma. Mas lógico que não, né? Uma outra espécie. Jesus é Deus, a mesma coisa, a mesma essência, a mesma forma. Apesar disso, não quis ocupar o mesmo nível do pai, mas esvaziou-se, é assim que continua o texto lá de Filipenses 2, lendo aí você vai observar, esvaziou-se para vir aqui a esta terra, morrer pela humanidade. Forma fala sobre os traços divinos de Jesus, obviamente. Ponto 4. Falando sobre a grandeza de Jesus, o escritor aos Hebreus cita: e todos os anjos de Deus o adorem. A Bíblia mandando, a Bíblia dizendo, é uma referência de um dos salmos, a Bíblia falando que é para os anjos adorarem a Jesus. Mas o único que deve ser adorado é Deus. Logo, Jesus é Deus. É muito claro isso para nós cristãos, mas para algumas pessoas que não compreendem, faz-se necessário este entendimento. Por isso que a gente traz aqui. E ainda em Hebreus diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, referindo-se a Jesus como Deus. E por isso, Deus, o teu Deus te ungiu. Tudo isso está em Hebreus, capítulo 1. Em Hebreus, capítulo 1, há uma prova para os judeus, os hebreus. Presta atenção, qual é o nome do livro? Carta aos Hebreus. Então, há nesta carta aos Hebreus um escrito para aquele povo hebreu, que tinha o Antigo Testamento como a Bíblia deles na época, né? Era o que eles tinham, e o Novo Testamento estava sendo escrito. Há então uma referência a Jesus como Deus, para que eles pudessem reconhecer Jesus como Deus. Porque a referência que eles tinham do Antigo Testamento era apenas de Deus Pai. Sim, é aquilo que estava revelado ao homem. Claro, certamente. Então o autor, ele mostra que o Deus Filho também está no Antigo Testamento, para mostrar a divindade de Jesus, inclusive, e esta é a finalidade da carta aos Hebreus. O quinto ponto aqui é que por diversas vezes vemos Jesus recebendo adoração, o que é uma atribuição exclusivamente divina. Perceba bem quantas referências bíblicas nós temos sobre Jesus recebendo adoração. Quiseram até apedrejar Jesus um dia por causa disso, porque ele se fazia Deus. Lembre-se, leia o texto, melhor dizendo, e observe isso. As pessoas querendo apedrejar Jesus, os líderes apedrejarem Jesus, com a acusação: ele faz-se um Deus. As pessoas notavam isso em Jesus. Ele está blasfemando, ele está se fazendo Deus, vamos apedrejá-lo. Apesar que Jesus não falava isso com todas as letras, mas a atitude de Jesus, quem ele era, o que ele ensinava, a maneira que ele dizia, demonstrava isso para as pessoas. E os judeus, dentro da sua pequena visão de Antigo Testamento bíblico daquela época, eles não conseguiam enxergar essa plenitude. Lembra que falamos no início? É o finito, o homem pequeno como é, tentando entender o infinito. Então eles falavam: opa, ele tá falando blasfêmia, vamos matá-lo, vamos apedrejá-lo. Tentaram fazer isso. Porque era assim que Jesus se apresentava, porque é quem ele é. Só que os judeus não conseguiram compreender isso. Sexto ponto: existem atributos exclusivamente divinos, que são claramente atribuídos a Jesus. Como, por exemplo, onipresença, onisciência e onipotência. Inclusive, sobre isso aqui eu quero falar daqui a pouquinho, quando nós vamos falar dos atributos divinos. Só Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente, e Jesus é onisciente, onipresente, onipotente. Então ele é Deus, obviamente. Tá bom? Vou detalhar isso daqui a pouquinho. Vamos falar sobre Deus Espírito Santo. Vamos lá. O primeiro a dizer sobre Deus Espírito Santo é que ele é uma pessoa e não uma força ou energia. Eu disse no tópico anterior sobre Jesus, né, que algumas seitas não admitem Jesus Deus e algumas não admitem o Espírito Santo Deus. Geralmente
É a mesma coisa, né? A mesma ideologia que não aceita um, não aceita outro. E uma das alegações é que o Espírito Santo não é nem uma pessoa. O Espírito Santo, ele é uma energia enviada por Deus, um poder de Deus. O poder de Deus é chamado na Bíblia de Espírito Santo. O homem não tem corpo, alma e espírito? Pois é, Deus também tem o Espírito. Não, Deus não tem o Espírito, Deus é Espírito. Deus não é corpo, Deus não é tangível. Então Deus é Espírito. Mas a alegação dessas pessoas é dessa forma. Então ele envia o seu Espírito Santo. O Espírito, ele é santo. Eles fazem essa confusão. Não precisa você saber de detalhes disso. Isso é algo muito mais profundo no estudo. Esse estudo chama-se heresiologia, né? Onde se estuda as heresias. A gente vai... Muito interessante. Mas vamos lá na nossa aula aqui. Deus Espírito Santo. O primeiro a dizer é que ele é sim uma pessoa e não uma forçativa. Então eu preciso te provar biblicamente que Deus é uma pessoa, ok? Que o Espírito Santo é uma pessoa. Pessoa neste sentido, de ser. Tá? Ele não é um homem, que você me compreendeu. Ele é um ser, ele é alguém. E para que seja alguém, é necessário algumas coisas. Olha na sua leitura aí, que está escrito, ó, o Espírito Santo tem personalidade, sentimentos e vontade próprios, o que mostra que ele é sim um ser distinto do Pai e do Filho. Então, se ele fosse uma energia, uma força, só o poder não tem essa autonomia. Não, ele é um poder, mas não é o caso do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um poder, ele é alguém. Para você, é claro isso, você já sabia disso. Oh, pastor, essa aula eu já sabia disso. Não, mas eu preciso que você compreenda, você precisa compreender de forma mais clara e até um pouco mais profunda, que aliás a nossa aula está sendo bem profunda hoje, né? Você precisa compreender isso. O Espírito Santo, ele fala, então ele é alguém que fala. A Bíblia não mostra Jesus falando, Deus falando, se comunicando? Sim, o Espírito Santo também se comunica. Então, ele não é o poder de Deus, ele é alguém. Ele fala, ele direciona, ele revela, ele ensina, ele testifica. Olha que coisa maravilhosa, né? São 5 referências mostrando Jesus como um ser, como alguém. Um outro exemplo, aqui tem 5 referências, leia todas elas, pessoal, não perde esse conteúdo não, isso é espetacular. Vamos lá. Pedro disse a Ananias que ele havia mentido ao Espírito Santo, mentiu a Deus. Leia isso lá em Atos 5, você vai entender o apóstolo Pedro mostrando essa dualidade aí. Não mentistes aos homens, mentistes a Deus. Por que você permitiu que Satanás colocasse isso no seu coração? Mentistes ao Espírito Santo, mentistes a Deus. Ali colocando o Espírito Santo como Deus. No texto você vai observar isso de maneira bem simples e claríssima de entender. O Espírito Santo é tão real que, segundo o próprio Jesus, quem blasfemar contra ele não tem perdão. Você já ouviu falar disso. Então como é que você vai dizer que blasfemar contra um poder não tem perdão? Não faz sentido. Mas nem por isso que não faz sentido. É por tudo isso que eu já falei, mas isso é um argumento a mais. Se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem no mundo presente, nem no porvir. Jesus falou sobre isso. Eu vos enviarei o Consolador. Aliás, nem está aqui, mas uma vez Jesus falou assim, eu vos enviarei o Consolador. Nós fizemos referência a isso, se eu não estou enganado, na primeira aula, mas me parece que é isso mesmo, né? Que eu disse que o Espírito Santo vai estar em você, habitar em você. Você é templo do Espírito Santo. Lembra deste aprendizado na nossa aula? Parece que foi aula 1 mesmo. Então, você é morada do Espírito Santo. Não é morada de um poder. Não, é dele, do Espírito Santo. De Jesus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Você é morada dele. Então vamos lá. 3 pessoas e não uma só. É importante entender que não se trata de uma pessoa aparecendo várias vezes de maneira diferente. São de fato 3 pessoas distintas, com a mesma substância divina. Por que essa afirmação? Porque tem também um segmento, uma seita, que eles vão dizer que é apenas uma pessoa e em cada momento ele vai aparecer de uma maneira diferente. Deus deixou o céu, veio aqui na terra como Jesus, o céu, portanto, ficou vazio. Mas não é que ficou vazio, ele é tão grande que ele está em todos os lugares, né? Mas ele se colocou na forma de homem, morreu e hoje é o Espírito Santo e tal. Isso procede? Não. É um conceito. Algumas pessoas que não conseguem entender, né, a dinâmica da doutrina da Trindade, parece muito confuso para algumas pessoas, então elas vão justificar dessa forma. E não é assim. Quais são os argumentos que você me explica, pastor? Vamos lá, sua apostila. Ó que lição. Gente, isso é profundo demais essa aula, tá? Nós estamos estudando sobre eles, não estamos estudando sobre Deus. E a gente tem muito recurso aqui. Várias vezes, por que não é um só? Porque várias vezes os 3 aparecem no mesmo momento para dar clareza dessa distinção. Na criação, por exemplo, em Gênesis 1:26, está escrito lá, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O verbo
ali é plural. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Lembra do Gênesis 1:1 que eu falei? O que eu disse lá? Sobre o verbo, sobre o sujeito, né? Não é aula de português não, mas você tá lembrado disso? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Eu disse que Deus ali está no plural, no original, como se fosse deuses, mas não é. Mas o verbo está no singular. Criou Deus. Não é os deuses criaram. Não tem nem artigo ali para ser plural. Se tivesse artigo, talvez ele estaria no plural se quisesse dizer 3 deuses, mas não é. No princípio criou Deus, singular, mas ali no plural. Aqui em Gênesis 1:26 nós vemos o contrário. O verbo é que está no plural. Passamos o homem. Então ali está mostrando mais de uma unidade, ou melhor, mais de um que vão fazer o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Então se Deus fosse fazer, se fossem 3 deuses diferentes, assim, ó, cada um faz um ser humano diferente para si, tá? E não é assim, é um homem, um ser humano, a sua imagem conforme a sua semelhança. Só isso aí já seria suficiente, mas tem muitos argumentos na Bíblia. Olha só como é que a Bíblia é maravilhosa e ela mostra a verdade várias vezes pra gente não ter dúvida. Então tem isso aí que tá no plural, tem a confusão das línguas em Gênesis 11, versículo 7, na profecia a respeito de Jesus, no batismo de Jesus. Nesse batismo de Jesus, a gente vê lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali. Jesus, é claro, o Filho sendo batizado, uma voz, o Pai, gritando, este é meu Filho amado em quem tenho prazer, e o Espírito Santo descendo sobre Jesus em forma de uma pomba. Aí os 3 juntos. Numa profecia de Isaías, leia por favor, na fórmula batismal. Quando você for batizado, por exemplo, você será batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus ensinou assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Os 3 aí, então eles são distintos. Não é um só querendo parecer 3. De fato, são 3 que é um só Deus. Na promessa do Consolador, você vê isso. Na morte de Estevão, você vê Estevão sendo apedrejado, vendo Jesus à direita do Pai. Na bênção apostólica, a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Em vários momentos, a gente observa dessa maneira, tá bom? Ó, que coisa maravilhosa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 pessoas, mas apenas uma divindade. E agora, já no final da nossa aula, nós vamos falar sobre os atributos divinos. E eu fiz aí uma planilha, uma tabelinha, para ficar bem fácil de você entender. Gente, mais fácil que isso, tem jeito não, tá? É porque às vezes as pessoas pensam, que assunto complexo, que difícil, mas você vai observar aí que não é. Acho que eu fui bem simples na minha explicação, deu para você entender, mas olha só que interessante essa última etapa. A divindade é reconhecida pelo que chamamos de atributos incomunicáveis de Deus. Ou seja, características exclusivamente divinas. Ninguém é assim, só Deus é. São chamados atributos incomunicáveis de Deus. E aí eu coloquei num quadro abaixo, nessa página aí, alguns desses poderes e virtudes que pertencem exclusivamente ao Todo-Poderoso. Vamos lá, pessoal. Atributos comunicáveis e incomunicáveis é porque é o seguinte, incomunicáveis é porque não é possível nem o próprio Deus transferir a outra pessoa aquele atributo. Comunicável é porque é um atributo que pode ser transferido, passado para o ser humano. Por exemplo, Deus é amor. Deus pode colocar desse amor no ser humano, um amor intenso às pessoas. Deus, ele é bom. Deus pode colocar uma pitada de bondade no coração do ser humano. Ele pode comunicar isso ao homem de maneira que o homem consiga transmitir isso para outras pessoas. Agora, algumas das coisas aqui não é possível, porque pertence só a Deus. Vamos lá, o que é isso? Primeiro aí, eterno. Só Deus é eterno. Não existe mais ninguém eterno. Eterno é algo que não tem início, não teve início. Sempre existiu e não terá fim. E só Deus é assim. O Pai é, o Filho é e o Espírito Santo é. O próximo. Só Deus, ele é onisciente, ou seja, tem ciência de tudo, tem o conhecimento de tudo. Só Deus é. Como que você, como que eu, limitado como somos, conheceremos tudo? Mal a gente está aprendendo a matemática, direito, português, mal a gente sabe falar, não é verdade? Agora, Deus sabe tudo. Não precisa ficar especulando? Não. Deus sabe todas as línguas, Deus sabe todas as coisas que existem no universo. Deus sabe o que está no seu coração, Deus sabe o que vai acontecer no futuro, sabe tudo. Deus, ele é onisciente. Que Deus é onisciente? Deus. E como Pai, Filho e Espírito Santo são oniscientes, estão aí os textos bíblicos que comprovam isso. Eu pus um de cada, né? Mas tem muitos que falam sobre esse assunto. Acho que você sabe disso, né? Aí tem como pôr todos, eu pus um aí, né? De cada um. Então, ele é Deus. Pai é Deus, óbvio. Jesus é Deus. Claro, a gente já viu isso um monte de vezes. Ele é onisciente, ele sabe de tudo. Espírito Santo, da mesma forma.
onipresente, só Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é poderoso para fazer isso, para estar, e aliás, Ele preenche todo o universo. Ele está com você aí do seu lado para te ensinar essa aula, para te fazer entender. Ele está comigo aqui gravando. Da mesma forma, se alguém orar lá no Japão por ele, ele vai atender. Não importa onde, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele preenche os céus e a terra. Onipotente, ou seja, Ele pode todas as coisas. Sabe a criação? Só Deus pode criar algo. O ser humano, ele faz a partir de algo que já existe. Sabe? Igual, estou aqui com um computador, né? Isso é criação do homem. Criação do homem. Antes de existir o computador, existiu alguma coisa anterior a isso. Existe uma obra-prima. Não se faz nada do nada. Só Deus faz nada do nada. Aqui eu tenho um lápis. Olha que criação maravilhosa do homem. Não, o homem fez. O homem não criou o lápis. O homem fez. Né? Aqui tem uma árvore, aqui tem o grafite, são itens da natureza. E aí o homem, com a sua inteligência, sua capacidade, ele arrumou uma maneira, né? Ele percebeu que se você pegasse o grafite, que é algo da natureza, passa no dedo, faz assim, ele transfere de um lugar para o outro. Olha que bacaninha. Aí ele foi evoluindo isso, chegou nessa maravilha que a gente tem. Olha que coisa prática, né? Mas existia algo antes do lápis. Você entende? Então o homem fez, o homem não criou. Só Deus cria. Não existe nada. E do nada existe alguma coisa. Isso é maravilhoso demais, gente. Isso é muito profundo. Podia gravar um vídeo sobre esse assunto, quem sabe, né? Então só Deus cria, onipotente, só Ele faz isso. O Pai faz, o Filho faz, o Espírito Santo faz. Os atributos de Deus. Só Deus é perdoador, sabe? Quando o homem guarda aquela mágoa no coração, quando o ser humano de fato fica carregando resquícios do passado, ele perdoa, mas ele fala assim: não quero nem olhar para esse indivíduo. Eu perdoo, mas não me relaciono mais. Inclusive a Bíblia fala por causa da nossa limitação. Se for necessário perdoar e fazer isso, é melhor você ter paz e perdoe, mas em alguns casos nem se relacione. A Bíblia abre brecha em alguns momentos, não é assunto da aula, né? Então eu não vou entrar em detalhes. Mas sobre isso aí. Agora Deus não, Deus é perdoador mesmo. Ele abriu uma janela para o perdão, mas haverá um momento que essa janela vai se fechar, onde Ele vai julgar todas as pessoas, porque assim como Ele é perdoador, Ele é justiça também. Ele é justo. Alguém que não quer o perdão divino, como é que Deus vai perdoar? Então haverá uma condenação para essas pessoas. Mas quem desejar o perdão, a todos Deus é capaz de perdoar, porque Ele é perdoador. Ele é criador. Eu já teve no Onipotência, eu falei sobre criação, né? Era aqui que era para eu dar esse detalhe, mas amém. Ele é perfeito. Só nele há a perfeição total. Ele é a verdade, porque fora de Deus, as coisas podem até ter uma certa verdade, mas tem uma sombra por trás daquilo ali. Verdade é só em Deus. E quem é Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Deus abençoe você. Obrigado por assistir essa aula até o final. É um conteúdo muito enriquecedor. Quem sabe alguém começou essa aula e não chegou até aqui? Olha o que essa pessoa perdeu. Quem sabe alguém iniciou o curso e não chegou nesta 7ª aula? Olha o que essa pessoa perdeu. Olha o conhecimento sobre Deus que essa pessoa deixou de ter. Então vamos adiante. Tem muito conteúdo maravilhoso, muito conteúdo importantíssimo nos próximos dias aqui neste curso. Tá bom? Um grande abraço. Vamos adiante, siga firme nos passos do Senhor.